E no Formiga na Tela de hoje... Bastidores do Formiga na Tela. Mostrando aqui o Formiga Elétrica, aqui também a parte do make, né, antes das gravações. Primeiro é a Bia, daqui a pouco é o Daniel, depois o Topo, Gustavo e eu também, né, claro. Sacuts aqui. Tá ligado? Tá. Ai, ai. Agora, ó, então você vai falar... O que eu falo? Cara, pô, Esse aqui realmente não teve pauta mesmo. Bom, senhores, chegamos ao programa 200. Quer dizer, na verdade a gente fez um pouquinho mais, teve alguns programas parte 1, parte 2, né, tal, mas enfim, de número mesmo de tema, 200. Ou seja, praticamente 4 anos aí de programa. O nosso primeiro na tela lançamos dia 13 de novembro de 2014. Então, assim, estamos muito felizes, né? And there was much rejoicing. Muito trabalho. Sim. Número 200 é importante, é muito trabalho. Aliás, inclusive o primeiro Formiga na Tela foi aquele que durou acho que uns 40, 50 minutos, né? Não, isso de programa editado, porque o bruto deu 2 horas e pouco. Então, editado. Foi a filmografia do Christopher Nolan até Interestelar, né? Exatamente. Tudo isso partindo de uma vontade, de um sonho, né? Que nós tínhamos, né? Que bonito. Um sonho que a gente queria conteúdo na internet de um jeito, né, que nós olhássemos e falar, ou melhor, vamos colocar de uma forma melhor, resumir essa história. Nós queríamos ver na internet coisas, queríamos fazer coisas para a internet que nós gostaríamos de consumir. Ou seja, surgiu de uma escassez que nós sentíamos, exatamente, né? Pô, ninguém falar disso, tal, tanto é que a gente conseguia falar dessas coisas com a gente, né? A gente se conheceu, tal, e foi justamente por causa dessa escassez e decidimos fazer. Mas vamos contar a história, isso do Formiga Elétrica em si, mas falando do Na Tela especificamente, programa em vídeo. Conte, por favor, como é que foi. Bom, a gente estava cansado, eu não vou citar nomes, evidentemente, né, porque isso seria absolutamente antiético, né, mas a gente olhava, assim, determinados canais, assim, que a gente falava, caramba, meu, que lixo, né, não, desculpa, cara, não tem, pode parecer meio arrogante e tal, até porque nós somos nesse momento que a gente grava o programa 200, nós somos um canal pequeno, né, mas... Não tem como, você não precisa ter canal para você entrar, procurar conteúdo na internet, olhar aquilo e falar, pô, isso aqui é um lixo, né, meu? Que tranqueira. Como a pessoa tem coragem de fazer esse tipo de coisa? Então, é um princípio estatístico, né? 80% das coisas que tem em qualquer ambiente, né, é medíocre, né? De medíocre para baixo. E a gente, né, achou que a gente poderia fazer melhor nesse sentido, e aí a gente resolveu meter as caras, né? A gente, eu acho que a gente foi alinhando, né, com os programas, né, melhorando um pouco até a didática, né, dos programas, mas é muito disso, né, talvez por a gente ver alguns vídeos que eram ruins, né, o conteúdo era ruim, a gente queria falar muito nos nossos vídeos também no começo, então por isso que eles começaram a cair um pouco, né, depois de um tempo, o tempo do próprio vídeo, né, a gente sendo talvez um pouco mais objetivo e no começo a gente queria falar muito, né, porque talvez essa ausência de vídeos que eram interessantes de conteúdo, né, era muita coisa, acho que nessa época já estava começando aquele comentários de trailers, né, uns assuntos análise de trailer, né, e os canais que existiam não vou citar nomes também, né? Mas e talvez por causa disso, né? A gente começou a trabalhar muito a parte de conteúdo, né? Eram vídeos maiores, mais longos, e a gente foi adaptando um pouquinho para ser um pouco mais objetivo, não perdendo, né, o conteúdo de forma bem explicada, bem didática. O que a gente fez, nós fizemos uma seleção de pautas, né? Então, como o Daniel mesmo falou, até o programa 10 a gente fez a filmografia do Christopher Nolan, fizemos a filmografia do Refn, falamos en passant de todas as adaptações do quadrinho da década de 90. Quem ia fazer sobre o Refn, né, cara? Exato, tem essa também. Então qual que é a questão nesse sentido? Ao invés de a gente ter um programa de 40, 50, menos falando da filmografia num cara, a gente faz 10 programas, um sobre cada filme,
Ou seja, em termos de profundidade, é quase a mesma, até um pouco mais, né? Quando a gente se foca em uma pauta, a gente consegue até ir um pouco mais a fundo. Então a gente fez essa troca e daí surgiu, é claro, depois de um tempo, a necessidade do podcast, né? Onde, pô, a gente tem que falar da filmografia do cara. Ok, mas no vídeo, vai ficar um vídeo gigante, a gente vai demorar para editar, vai demorar para fazer tudo mais. Por que não fazer então num formato que é possível da pessoa acompanhar? Então indo para o trabalho, indo para a faculdade, seja lá o que for, aí o formato podcast entrou. Se você não conhece, por favor, visite, tem programas muito legais no nosso podcast, uma coisa muito bacana. Tem as próprias pautas, né? Porque a gente nunca se apegou muito a coisas comerciais. Então, esses grandes veículos, né, eles vão atrás do que o público quer ouvir, né? O público que está procurando. Então, essa análise de trailer é um negócio absurdo, mas a galera tá curtindo. Então, a gente nunca foi nesse sentido. Tanto é que você que acompanha os vídeos vê coisas que nem as pessoas nem conhecem. E a gente está comentando sobre isso, né, porque a gente não está muito preocupado também em ser muito comerciais, né? Porque assim, o nosso intuito é ter um conteúdo que sirva para a posteridade. Um vídeo que o cara vai assistir, vai aprender, vai compartilhar na faculdade, para os amigos cinéfilos, tal, amigos amantes de HQ, de literatura. E também um conteúdo que ele não perca a relevância. Você fazer análise de trailer, desculpa os canais que fazem, tá? Respeito quem faz, tal, mas assim, você está analisando o comercial de uma obra de arte. Que não foi... E depois que o filme lançar, perdeu toda... Quer dizer, eu já não acho que tem qualidade de análise de trailer. Depois que o filme chega, esse produto perdeu total a relevância. E fora que agora com essa indústria de fofoca, de spoiler e tal, você vê um caso que quebrou a bunda de um monte de gente que fez a análise de trailer de Guerra Infinita, que o Hulk tava lá em Wakanda, cara, e era mentira, era uma isca pra galera comentar, chegar lá e tá surpresa no filme. Aí, com certeza, o cara ganhou um monte de view, né, por causa que a finalidade do cara é essa, né? E não é a nossa finalidade, tanto é que assim, a gente tem que reconhecer que a gente tem uma quantidade de inscritos e de views muito baixo em comparação à internet, mas que a gente tem... de extrema qualidade, vocês são de extrema qualidade. Porque os comentários, quando você pega comentário no YouTube de vídeos gerais, assim, assim, você olha e você fala, caramba, como a humanidade chegou ao ponto de ter energia elétrica com esse tipo de pessoas. Não, a gente tem aí um ou outro salame, né, como diz o Daniel, que aparece lá, mas a gente tem uma galera comentando, tipo, a gente fala, deixa aí nos comentários o que vocês querem que a gente fale. E chega o pessoal falando de obras incríveis e que não estão aí no mainstream, coisas que às vezes nem foram publicadas no Brasil, tal, não sei o quê. Ou seja, nós temos o nosso público pequeno. Que se torna, inclusive, pauta de próximos programas. Sim. Então, assim, a gente tem um público pequeno, mas é um público fiel e um público de qualidade. Então, assim, é óbvio que já chegou até em rodas de pautas, né? Falando, como é que a gente ganha mais inscritos, mais visualizações e tal. E chegava a conversa de fazer coisas absurdas, né? E a gente falou, não, isso aí a gente não quer. Não, chegava a conversa quando a gente tinha sócios que nós, felizmente, nós expulsamos, né? Nessa época, sim, nós tínhamos ideias idiotas. Sem falar nomes. Né? Sem falar nomes, é claro. E assim, felizmente, nós nos mantemos fiéis. Nós trocamos, nós expulsamos 2. Vira a câmera ali, por favor. Pode girar até ali. Nós expulsamos 2 para colocar esse aqui. Não sei em qual medida foi uma escolha inteligente. Não, tô brincando, não. De fato, assim, o Formiga Elétrica é uma coisa que nós temos muito orgulho, mesmo que ainda não forneça a parte financeira, né? Então, ou seja, a gente paga o Formiga Elétrica do nosso próprio bolso, a gente tem renda nenhuma. O negócio da Amazon mal dá pra gente, sei lá, botar aí... pagar algum editor freelancer aí de vez em quando, mas... Exato, mas enfim, é justamente esse negócio que o público responde pra gente que dá o combustível, né, pra gente continuar. Bom, aí eu tenho que falar também como o Gustavo acabou entrando no projeto, porque o site ele já tinha alguns meses de atividade quando a gente resolveu investir no vídeo, e eu conheci o Gustavo num curso de ficção científica e tal. E falei pra ele, tem um site, vou começar um site. Era o segundo dia que a gente conversava. Falei, vou começar um site cujo nome é Formiga Elétrica, entendeu? Aí o olhinho já brilha, né? E aí, legal, aí ficou aquele negócio de colaboração informal, tal, arrumei umas cabines de imprensa pra ele e tal. Tá aos poucos tentando cooptá-lo, né? E aí um belo dia eu mandei um vídeo muito ruim pra ele e falei, cara, dá uma olhada nisso, sabe? Você não acha que a gente faz melhor? Ele, eu faço. Vamos fazer e tal. Inclusive, aí o Gustavo, né, no início forneceu, inclusive, o local
das primeiras, Foi das primeiras isso, a gente gravações, tem que que era falar. onde ele trabalhava. A gente decidiu fazer os vídeos, né, para tentar aumentar aí o conteúdo do site, né, a prospecção do site aí para o mundo, né. E aí a gente falou, como é que a gente vai fazer? Eu tinha uma câmera só, eu tinha um microfone zoado e a gente já começou com o formato 2 câmeras e tal. Aí como é que foi? Eu consegui um local na empresa que eu trabalhava lá, o dono é super amigo meu tal, daí eu falei, posso gravar um programa aqui sobre cultura tal? Daí ele falou, vai aí. Foi tão louco porque a gente fez aquele banner, lembra? Com circuito e tal, a gente fez o banner, furamos a parede da empresa, colocamos o banner e tal, então vocês estão vendo aí fotos da época e tal, era esse cenário aqui dos primeiros programas. Aí foi indo, a gente fez até um número razoável de programas nesse cenário, até o momento que a empresa ia mudar de local, e no novo local não tinha nenhum espaço pra gente gravar. Aí quem arranjou o lugar foi o Paulão. Sim, inclusive um grande abraço para o meu amigo Eric da Alice Wonders, né, que deixou pra gente, a gente gravar aos sábados lá, né, uma empresa, uma agência digital, né, e é um espaço super legal, né, hoje eles já mudaram de local, mas naquela época foi bem legal usar lá. Foi mágico, né? Foi mágico. Gravamos muito. A gente gravou diversos programas lá, foi super legal, obrigado Eric, um abraço. E aí depois a gente teve um problema que a Alice Wonders estava mudando também de local, tudo mais, a gente tinha que ver outro local. Aí a gente gravou na Comic Boom, né? Então um abraço aí pro Fábio aí da loja de quadrinhos Comic Boom. Um período negro, né? Foi nômade, né, cara? Nossa, a gente gravou no prédio do Paulão, cara. Nossa, a gente já gravou no prédio do Paulo, verdade, tinha me esquecido disso. Tá aqui, inclusive vai aparecer. Aí imagens aí dos programas que a gente fez. Inclusive esse programa a gente foi gravar lá. Entrou um casamento. Também ia ter um casamento. Era um salão de festas, né? E entrou um casamento, o cara pediu assim, grava logo aí, ó, você tem que ir embora. A gente conseguiu gravar um programa porque não dá mais tempo. A gente achava que os salgados eram pra nós, assim, sabe, pô. Foi muito louco. Aí depois a gente conseguiu gravar um pouco na loja de quadrinhos, né, do Fábio, a Comic Boom. Depois a gente teve, acho que 2 programas gravados no estúdio de som de um amigo do Rafa, né? E por que foi um período nebuloso? Porque a Alice estava mudando, a gente até gravou uns programinhas na sede nova deles e tal. Só que nessa época, início de 2018, eu saí da empresa que eu trabalhava para abrir minha empresa, que é esta que vocês estão vendo aqui. Então vocês estão vendo aí Gup Comunicação, vocês estão vendo aí umas imagens aí da empresa, que é uma consultoria e agência de comunicação. Então nós damos consultoria e também fazemos materiais de comunicação, principalmente vídeos. E eu falei para eles, galera, tô abrindo meu negócio, só que no início de 2018 o meu negócio era no meu quarto. Então, inclusive nesse período negro a gente fez alguns programinhas palestrinhas, né, no meu quarto. Sim. E eu falei para eles, galera, espera que daqui a pouquinho eu vou ter o meu próprio local. Felizmente o local chegou e daí a gente grava, então a gente até faz mudança de cenário, né? Quando a gente está falando de cinema tal, é esse cenário com esses tijolos tal. Quando a gente está falando de quadrinho, literatura, a gente vai para o outro cenário, que é com a estante. Então nessa câmera aqui a gente pega todos os participantes, aqui só vou dar uma focada. Essa aqui a gente pega todos os participantes e essa aqui do lado é a câmera close, que a gente foca em quem está falando na hora. Pra gente fazer os cortes, então cortar se alguém tá sendo muito redundante ou se tá fugindo um pouco do tema. Que normalmente não acontece, né? Ninguém fala besteira. A posição das câmeras está bem semelhante e o que vai diferir essa aqui de ser uma câmera mais aproximada dessa daqui ser uma câmera mais close é justamente a lente. Então, ó, qual? Os anjos sobre Vem pra cá, ó. Sim, poderia. Pensei que você queria falar hoje, cara. Não, então essa daqui eu tô usando uma 50mm, que ela diminui bastante a profundidade de campo, então ela pega essa imagem mais próxima, que seria o close. Essa daqui é uma 18-200, uma lente bem mais versátil. E essa daqui é a que eu uso para pegar a geral. E nós temos aqui também as lapelinhas. O Medillo é o Serial Killer. Essas lapelinhas aqui, além disso a gente tem um gravador também, então as lapelas elas gravam som direto na câmera e o gravador aqui pega o terceiro integrante separado, já que a gente não tem 3 câmeras. Graças à magia da edição, estou eu aqui no lugar de Paulo Marques para comentar então mais uma etapa do processo de confecção de um Formiga na Tela,
que é a nossa seleção de pautas. Como a gente decide, de onde vêm as ideias, qual é a nossa musa inspiradora. Não tem muito um processo. Não. É um grupo no WhatsApp que cada um fica falando uma besteira. Exatamente. É assim que a gente seleciona a pauta. Muito obrigado, gente. Esse foi o Formiga na Tela. Se for... Desde o início tem essa proposta de ser algo mais cabeçudo, né? De trabalhar obras com mais contexto, com mais complexidade, coisas sobre as quais a gente tenha o que falar. Então a gente procura dar mais espaço para obras desconhecidas de ficção e fantasia, para tentar valorizar, né, um pouco esse... Ou até resgatar, né, alguma que porventura não é mais falada, mas a gente entende a importância, né, a relevância no contexto cultural, né? Exato, porque assim, não tem necessidade de nós falarmos de coisas mainstream, porque um monte de gente já fala. Assim, a gente não precisa... E tem gente que fala bem também. É, o que eu ia dizer agora, a gente não precisa ser arrogante. Tem gente que fala muito bem sobre essas coisas e que tem, assim, o aporte, os recursos para poder produzir coisas boas sobre isso. A gente não tem como seguir o pique de canais maiores, então a gente dá preferência para coisas que estejam fora aí dos grandes circuitos, até para ou resgatar ou apresentar como novidade. Então, esses são os nossos padrões, esses são os nossos critérios básicos, né? E disso sai muita coisa interessante, sai algumas bizarrices, saem coisas divertidas eventualmente. Não, na verdade a gente tenta agora, né, depois que a gente refinou aí o tempo, né, dos vídeos, né, que demorou pra caramba, né, e hoje mesmo a gente já escorrega pra caramba nesse sentido, mas a gente sempre olha, por exemplo, em quanto tempo a gente consegue falar isso, né, mesmo se tiver que espremer um pouco aí, que comprimir o papo, mas é claro que a gente quer falar de coisas também que tem uma carga de informação enorme, né, e esses assuntos a gente joga para os podcasts. Exato. Né? Não tem... Exato. Mas uma coisa que é legal nessa questão das pautas e como a gente aborda os quadrinhos, cinema e tal, é que, querendo ou não, nós, eu, vocês, o Paulo, a Bia e tal, cada um tem uma abordagem um pouco mais específica. Então, por exemplo, a gente vai falar de HQ. Aí chega o Daniel e fala sobre o desenhista, sobre o contexto histórico, chega o Rafa também e fala sobre o artista XYZ que influenciou tal, chega eu para falar um pouco mais da linguagem daquilo lá ou da estrutura de roteiro. Então, isso é uma coisa muito legal. A gente tem referências bem particulares. Exato, né? até mesmo porque o Rafael é formado em filosofia, Daniel em design, eu sou formado em cinema. Então, isso tudo acaba fazendo sinergia, de modo que a gente consegue complementar todos os lados, né, de uma obra, seja cinema, seja quadrinhos ou até literatura e tal. Então isso é uma coisa bem legal que a gente tem e nem foi algo que a gente planejou, né? Não, ainda assim, com todo o pedão do pedantismo, mas é um bagulho bacana porque, porra, a gente aprende pra cacete um com o outro, né, sim, cara? sim. A gente troca umas ideias e a gente sempre vem com uns insights e fala, puta, mas você não pensou nisso e tal, mas tem um escritor X que, porra, comentou isso, blá blá blá. Então, cara, esses anos todos, além de tudo, tem sido anos de aprendizado também, né? A gente também tem um compromisso com esse nosso público que é fiel e que eu, pelo menos, gosto de acreditar que assiste a gente buscando alguma coisa diferente, alguma informação que eles ainda não tenham, ou pelo menos alguma ideia para que eles possam debater, para que vocês possam debater conosco. E a gente se sente muito estimulado com as respostas que vocês dão nos comentários para nós, não só as sugestões de pauta. Então, assim, a gente vem preparado, a gente dá uma estudada antes, não é tudo da nossa cabeça, a gente se estimula a buscar conhecimento e a gente gosta de acreditar que nós estamos estimulando vocês também a isso. Bom, a gente vai gravar hoje aqui, vamos decidir uma pauta aí pra gente gravar? Vamos pensar em alguma coisa? Senta nessa Vamos ver como é que a gente decide pauta. O que você assistiu essa semana? Cara, esses dias eu revi A Noite dos Mortos Vivos. Alguém tá afim de falar sobre isso? Vamos falar? Eu acho que é uma boa, né? E por um acaso apareceu o box, né? Que tem o filme aqui, né? É coincidência, velho. Então, para finalizar esse glorioso Formiga na Tela número 200, vocês vão aprender um pouco sobre como o magnata Gustavo Cláudio Rodrigues edita esta porra toda. Baixa a cabeça. Então, basicamente, a gente tem aqui o que a gente chama de timeline, com todo o material bruto. Como vocês podem ver, cada uma dessas linhas aqui são os cortes, né? Então, eu pego aquele material bruto, eu não só simplesmente coloco as imagens por cima do que a gente está falando, eu faço corte de câmera. Não, eu faço sim uma edição, então eu retiro muita coisa do que nós falamos
para dar uma dinâmica melhor no programa, deixar uma coisa mais interessante do espectador assistir. A gente tem normalmente materiais brutos de 40 minutos, 40, 50 minutos, eu acabo reduzindo. Eu tenho uma meta de 15 minutos no máximo de programa. É claro que às vezes eu não consigo atingir isso, às vezes eu tenho que deixar um programa de 19, 20, 25 minutos, porque se picotar muito também acaba perdendo a linha de raciocínio. Mas a ideia da edição é basicamente essa, deixar um programa dinâmico, e não só dinâmico, mas também didático. Então, quando a gente está falando de algum filme, de alguma cena específica, é interessante mostrar essa cena para que o espectador acompanhe essa linha de raciocínio. Quando a gente está falando de uma HQ, mostrar as páginas da HQ para o espectador ter a noção do traço desse autor, caso ele ainda não tenha lido a HQ. A ideia da edição é justamente isso, deixar um programa mais dinâmico, deixar um programa mais divertido, mais contundente e também mais didático para o espectador. Então, como vocês podem ver, cada traço desse é um corte que eu faço, então dá para ver que eu tenho muito corte, principalmente nesse cara aqui, no Rafael. Fala demais esse cara, o cara não cala a boca, eu tenho que cortar muita coisa das pataquadas que ele fala. Mas enfim, é muito divertido. Então, como vocês podem ver aqui, basicamente são camadas, né? Essa parte aqui de baixo são as camadas de áudio. Então, como vocês podem ver, essa camada aqui de cima, que eu estou apontando aqui com o mouse, é a camada de fala do Joãozinho, do JP. Essa aqui do meio já é a do Paulo. Então, quando essa aqui está aparecendo, é o Paulo falando. E essa verde aqui é o Rafa falando. Então, toda vez que um está falando, eu acabo tirando o som dos outros microfones para não ter aquele som ambiente chato, aquele ruído ou um tossido, alguma coisa assim. É claro que quando os três estão falando ao mesmo tempo, eu acabo deixando aberto todos os microfones, mas a maioria das vezes eu só deixo aberto o microfone daquela pessoa que está falando. E essa camada aqui de baixo, essa cortina, é a da música. Então, normalmente, quando é um filme, eu acabo deixando a trilha sonora do filme. Quando é alguma história em quadrinhos que não tenha uma adaptação cinematográfica com uma trilha sonora, eu acabo sempre deixando uma trilha sonora que remeta à essência daquela obra em quadrinhos, do mesmo jeito com literatura. Para quê? Que é para o espectador entrar naquele clima, né? Sentir melhor aquilo lá que nós estamos falando durante o programa. E essa camada aqui de cima, como vocês podem ver, é a camada que eu coloco as imagens de cobertura. Então, seja a cena de filme, seja a foto do diretor, foto do autor, imagem de alguma página em quadrinhos. Então, eu coloco aqui na parte de cima das câmeras. Então, essa edição funciona basicamente como camadas. Então, aqui, essa camada aqui de baixo é a câmera close. Aqui, essa camada de cima é a câmera geral, que eu pego todos os três. Eu pego todos os três, é ótimo, né? Fora de contexto é ótima essa frase. Então, essa câmera de cima é a câmera que foca todo mundo que está falando. E aqui, essa camada, aqui essa última camada em rosa, é a camada que tem a cena do filme. Inclusive, aqui essa cena extraordinária do Aventureiros do Bairro Proibido, né? Cena clássica. Então, deu para entender que, basicamente, essa edição do Formiga na Tela é de fato uma montagem, é de fato um quebra-cabeça. Então, eu pego as partes mais interessantes, mais contundentes que cada um falou, tento deixar o mais dinâmico possível com os cortes de câmera, tudo mais, e também essas imagens de cobertura para deixar o programa mais didático. Obviamente, isso daí dá um trabalhão, mas o resultado final fica muito melhor. Tanto pra gente, como criadores de conteúdo, quanto para vocês mesmos, quanto para vocês, os próprios espectadores. Então isso aí fica muito mais interessante, é um produto muito mais agradável de você assistir. E é claro que eu que edito, eu tenho o enorme prazer, enorme honra de me deparar com caras como esta aqui do Paulo Marques, às vezes então eu consigo dar o pause aqui e registrar esse momento maravilhoso desse nosso integrante tão importante. Então, mesmo sendo uma parte muito trabalhosa, ela é também uma das partes mais prazerosas de todo esse processo de fazer o Formiga na Tela. Curta o vídeo, né? Acesse o nosso site. Inscreva-se no canal, só clicar na formiga aqui na cabeça do Gustavo. E até semana que vem.